para lermos a palavra do Senhor, livro de Números, capítulo 9, versos 16 e 17. Irmãos, eu estou com essa mensagem. A semana passada a pastora quase não pregou, em função do seu estado de saúde, 9, versos 16 e 17. Números, capítulo 9, versículo 16 e 17. Amém? Glória a Deus. E aí ela falou, talvez eu não dê conta e tal, então se eu não puder... E aí eu fiz um rascunho lá, mas hoje eu trabalhei melhor. No final ela acabou pregando na quarta, e aí hoje eu trabalhei melhor. E essa mensagem, irmãos, desde aquela quarta-feira, quando eu pedi que Deus me desse uma mensagem para transmitir, para falar ao coração da igreja, o Senhor falou muito comigo. Eu quero meditar juntamente com vocês naquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta manhã de domingo, primeiro domingo do mês de outubro. É a 10ª Santa Ceia do ano. Eu penso, irmãos, que Deus tem algo esplêndido para nós, algo singular para nós. Amém? Os irmãos acharam? Números, capítulo 9, verso 16 e 17. Eu quero falar sobre a nuvem e o fogo de Deus. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem alçava sobre a tenda, ou se levantava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam-se no seu arraial. Vamos ler de novo? Amém? Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Amém? Curve a sua cabeça, soberano e eterno. Palavra, Senhor, venha fortalecer a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida, Pai, a nossa, Pai querido, caminhada nesta vida terrena, Senhor, mediante a Tua palavra, Senhor, entendendo, Deus, que nós devemos Te seguir, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podem sentar. Não? Já se cumprimentaram nesta manhã? Vira para o seu irmão e fala assim, vamos ouvir a mensagem. Fala, vamos ouvir a mensagem. Abaixa o fala assim para o seu irmão, para a sua irmã do lado. Abaixa o volume do celular. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar sobre, nesta manhã, o tema da mensagem, a nuvem e o fogo, a presença de Deus. Baseado nesse texto de Números capítulo 9, versos 16 e 17, que nós devemos aprender a nos mover e permanecer sob a direção de Deus. É assim que nós devemos agir na nossa vida terrena. Irmãos, e eu quero nesta manhã junto com vocês entender que aquilo que o Espírito Santo está nos falando, que a presença constante de Deus, ela é crucial para a nossa vida. E ela, irmãos, aleluia, determina quando marchar, quando nós devemos marchar, e quando, irmã Camila, nós devemos caminhar. Porque às vezes, irmãos, nós queremos caminhar e não é para caminhar, é para parar. E às vezes nós queremos parar e Deus está mandando continuar caminhando. É isso, irmãos, que esse texto nos fala. Irmãos, nós devemos entender isso e trabalhar isso na nossa vida, porque se dermos vazão à nossa vida terrena, ao nosso querer, ao nosso agir, irmãos, nós vamos fazer aquilo que simplesmente nós achamos que temos que fazer, agimos errado e depois a gente vai sofrer as consequências disso. E eu não quero
me demorar, mas eu preciso passar para a igreja o conteúdo, todo o conteúdo desta mensagem, porque ainda temos a Santa Ceia do Senhor nesta manhã. Irmãos, há pessoas que correm para chegar primeiro. Isso fala de ansiedade. Tem pessoas, irmãos, e eu também me incluo nisso, porque, irmãos, eu por natureza, eu sou ansioso. Por natureza, irmão Antônio, eu sou um cara que assim, irmãos, eu já falo e já quero fazer. Aí, às vezes até falo com a Lúcia algumas coisas em casa, assim, no calor da situação ali. Aí depois passa, não. Uma coisa é o que eu falo agora, mas uma coisa é o que eu, na realidade, vou fazer. Às vezes fala até como uma forma de extravasar aquilo que eu estou sentindo, mas não que eu vou fazer. Porque, irmãos, nós devemos esperar no Senhor. Deus tem algo certo determinado para a sua vida, para a minha vida. Deus tem o melhor preparado para nós. Haja visto que a Bíblia fala, eu sei um plano que tenho para ti, planos de paz e não planos de mal. Mas quando nós aceleramos o processo, estamos querendo adiantar, queremos que Deus acelere aquilo que Ele tem para nós, e não é dessa forma. Deus vai trabalhar, aleluia, no tempo dele, dentro deste processo, da hora que Ele quer, no tempo dele, no momento que Ele achar que nós estamos prontos para receber, porque a bênção já está preparada, irmã Fátima, não é eu achar que, aleluia, eu preciso dela agora. Não, aleluia, devemos continuar, seguir nesta caminhada firme, porque, irmãos, a melhor caminhada que nós temos é estar debaixo da direção do Senhor. Então vamos lá. Primeiro, a presença que guia e habita. Aleluia. Eu quero falar neste primeiro tópico sobre a presença de Deus que guia e habita. Três coisas que eu anotei dentro desse tópico. A nuvem não era apenas um sinal, era habitação. 2, Deus muda a forma, B, né? Deus muda a forma, mas não a presença. E terceiro, a presença de Deus é visível e prática. Sabia disso? Então vamos lá, meus irmãos, a nuvem não era apenas um sinal. Porque, irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, era, irmãos, uma nação. Quando eles desceram para o Egito, não era uma nação, era uma família de 72 almas. Toda aquela família. Mas quando Deus tira eles, irmãos, do Egito, não é... Esqueci o nome da irmã atrás da irmã Maria? Irmã Piedade. Quando Deus tira do Egito, não era mais uma família. Abraão, sua mulher, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus empregados, e por aí vai. Não, era uma nação. Por volta, segundo os estudiosos, 3 milhões de pessoas. Era uma nação, mas vidas que nasceram no Egito e depois veio um outro faraó e escravizou. Eles não sabiam o que era o mundo livre, o que era ser uma nação livre. E aí, irmãos, Deus chama Moisés, orienta Moisés e coloca Moisés, irmãos, para libertar o povo, aleluia, das mãos de faraó. E aí Deus opera aqueles grandes sinais, aquelas maravilhas, e eles saem do Egito, aleluia. E aí lá no deserto, Deus manda, irmão Gesiel, construir o tabernáculo. E aquele tabernáculo, naquele tempo, irmãos, tinha, irmãos, parâmetros, tinha, irmãos, determinações exatas e lógicas que Deus queria daquela forma, que fosse feito daquela maneira. E aí, irmãos, quando eles falaram, e agora, Deus, como nós vamos fazer? Deus fala, olha, eu vou ser uma nuvem, eu vou guiar vocês durante o dia, eu vou ser a sombra para proteger vocês do calor, do sol, e à noite eu vou ser uma coluna de fogo para aquecer vocês, para clarear. Irmãos, imagina uma nação, irmãos, com 3 milhões de pessoas, e aí, irmãos, a presença dos seus irmãos clarear de tal forma que era uma cidade ali no meio do deserto. Você já parou para pensar nisso? Irmãos, eu comecei a pensar nisso agora de manhã e meus olhos encheram de lágrima. Como Deus é maravilhoso. Quando, irmãos, é um povo que não sabia o que era ser, tinha noções, tinha, irmãos, pensamentos, o que era servir a Deus, porque Abraão, quando ele foi guiado, irmãos, ele já sabia o que era. Ele era separado por Deus, a sua descendência era separada por Deus, para Deus, e ele seria uma bênção, e Deus iria abençoar a nação dele, e todos aqueles que abençoassem a sua descendência seriam abençoados. Ali, irmãos, eles tinham noção disso, mas não sabia, na verdade, o que era servir e adorar ao Senhor. E aí, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que Deus falou, vou começar a ensinar, vou começar a trabalhar
nas vidas dessa pessoa, irmã Letícia, eu vou começar a mostrar para eles o que é estar diante da minha presença. De dia, eles vão ter a minha proteção. O sol não vai castigar, não vai judiar deles, aquele sol escaldante. De noite, o frio no deserto, irmãos, abaixo de zero, não vai, irmãos, congelar, não vai tirar a sua saúde, não. Eu vou proteger de dia e vou proteger durante a noite também. Mas, irmãos, e quando, irmãos, eles fizeram o tabernáculo e a presença de Deus através da nuvem e através da coluna de fogo, irmãos, quando pairava a vozinha em cima do tabernáculo, e a nação de Israel se dividia em tribos, 4 tribos, 4, 3, 3 vezes 4, 12, e formava uma cruz, as nações, cada 3 nações uma bandeira, e ali eles ficavam ao redor do tabernáculo. Aqui vai a primeira lição, aqui vai, irmãos, o primeiro aprendizado que Deus tem para nós, que nós devemos, irmãos, estar, irmãos, sempre à volta da casa do Senhor, à volta da presença de Deus, perto da presença de Deus. Não é distanciar, não é parar longe, não é ficar longe, não é andar longe. Mas Deus mandou, olha, quando vocês pararem, vocês vão ter os seus lugares para ficar ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Isso está na Bíblia, não estou falando de alegre não. Isso é bíblico, irmãos, é um ensinamento para a nossa vida. E aí eu falo para você, irmãos, a nuvem de Deus era constante. Em Êxodo capítulo 40, verso 38, diz assim: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e o fogo estava nela. De noite, Deus não quer só te visitar, Ele quer habitar. Aleluia, dê um glória a Deus, irmãos. Aleluia, Deus não quer só mostrar a presença dele, não. Ele habitava sobre o tabernáculo, e o povo de Israel ali, ele habitava no meio, irmãos, do povo de Israel. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Irmãos, o Senhor diz, olha, o Senhor, aleluia, nos diz através da sua palavra, aleluia, de dia era uma nuvem do Senhor e repousava sobre o tabernáculo, e o fogo estava nela durante a noite. Irmãos, a nuvem e o fogo era a mesma, não era que de noite havia uma nuvem e à noite havia uma coluna de fogo, então tinha a nuvem separada, não, a nuvem e a coluna de fogo era uma coisa só, era a presença de Deus. Do dia, durante o dia Deus dava a sombra, e à noite Deus dava, irmãos, era uma coluna de fogo para clarear sobre a nação de Israel. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós devemos buscar mais, porque a presença do Senhor, irmãos, é que vai nos mostrar o caminho. Amém? B, Deus muda a forma, mas não a presença. De dia era nuvem, à noite o fogo, e a forma mudava, mas a presença permanecia. Isso daqui é bonito, irmã Fátima. Glória a Deus. Irmãos, de dia era nuvem, à noite o fogo. A forma mudava, mas a presença permanecia. Que coisa tremenda. Isso é lindo demais. Porque, irmãos, não é porque Deus trabalhou na sua vida de um jeito, irmã Letícia, que Ele vai trabalhar do mesmo jeito na minha vida. Ó Deus, eu quero, Senhor, que tu faças na minha vida como fez na vida daquele profeta, daquele irmão, daquele pastor, daquela missionária. Não, ó Deus, eu quero que tu, Senhor, me abençoa, Senhor. Olha, da mesma forma que tu abençoa a irmã Miriam, me abençoa também. Não, irmãos, Deus vai abençoar, mas o que Deus fez na vida da missionária Miriam não quer dizer que vai fazer igual na sua vida. O que Deus fez na vida do pastor Alexandre lá em Boston, irmãos, o pastor Alexandre estava em Manaus, na Amazônia, caminhando num trabalho de evangelismo lá e tal. A casa dele pegou fogo em Boston, não sei se vocês souberam, vocês lembram disso. Irmãos, queimou tudo. Sabe o que não queimou? A Bíblia. Sabia disso? Sabia, Camila? A única coisa que não queimou, irmãos, ficou chamuscada. Isso saiu no jornal na época. Queimou a casa, acabou com tudo. Foi lá o negócio da churrasqueira, o bujão de gás do lado de fora, ali no deck da casa, pegou fogo, sol quente demais ali, pegou fogo, espalhou, queimou rápido. Quando chegaram, irmãos, era só o cinza, era só o basement. Mas a Bíblia não queimou. Qualquer dia Deus, quero perguntar para ele se ele guarda aquela Bíblia, porque eu guardaria ela. Uma lembrança, irmãos, é a presença de Deus. É a presença, irmãos, é a presença de Deus. Deus está mostrando através de um sinal. É a presença dele, irmãos, que olha,
Nada pode destruir a presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo hoje e eternamente. A presença, irmãos, a forma dele agir pode mudar, porque cada um de nós vivemos momentos, situações, circunstâncias diferentes, mas, aleluia, o poder de Deus é o mesmo para agir na sua e na minha vida. Isso é demais. Terceiro, C, a presença de Deus é visível e prática. Eu estou falando a presença que guia e habita. A presença de Deus é visível e prática. A nuvem não era uma teoria, todos podiam ver. Todos podiam ver. Isso mostra que Deus não age, irmãos, em segredo. Ele manifesta o seu cuidado publicamente. Essa semana a gente está fazendo um trabalho na internet de divulgação. Irmãos, quantas pessoas mandaram mensagem: onde é essa igreja? Onde fica essa igreja? Passa o endereço. Quais são os dias de culto e os horários de culto? E aí o rapaz mandou assim para mim: de que forma eu posso servir o reino de Deus? Porque eu coloquei lá: você tem um dom, você tem um talento, quer exercer, me procure. Coloquei alguma coisa nesse sentido: venha falar conosco. Você está parado e você sente que Deus tem uma chamada na sua vida, tem um dom, aleluia, tem um talento, e você quer multiplicar esse talento, não quer enterrar o talento. E quem é crente sabe disso, né? Jesus lá na parábola chama 3 pessoas, ele contando a parábola. Para um ele dá um talento, o outro acho que ele dá 2 ou 3, o outro ele dá 5. Aí o que tem 5 trabalha, multiplica, o que tem 3 trabalha, multiplica, o que tem 1 vai em terra, para. E quando Jesus está aqui, Senhor, não. E aí Jesus falou: olha, é um servo infiel, um servo mau, um servo negligente, desobediente. Então, meus irmãos, aqui todos podem ver, todos têm alguma coisa da presença do Senhor, todos. Nós estamos aqui, vocês não vieram aqui só para ver o irmão Nael pregar, o pastor falar da Bíblia, pregar a palavra. Vocês não vieram aqui só para cumprimentar a pastora Lúcia? Não. Nós viemos aqui para adorar o Senhor. Nós viemos aqui nesta manhã oferecer o nosso culto de adoração, de louvor ao nosso mestre. E aí, irmãos, o que acontece, irmãos? Isso não é uma teoria. Irmãos, porque é o seguinte: se você entrar aqui e sentar e cruzar os braços, não dar um glória a Deus, não abrir o coração, não orar, não cantar, não adorar, irmãos, o culto está correndo. O culto está sendo trabalhado, irmãos. Nós já começamos dentro da liturgia do culto a expressar a nossa adoração ao Senhor. No momento do louvor, esses 20, 30 minutos que antecede a pregação, é o momento, irmãos, onde nós estamos dando para Deus o nosso louvor, nossa adoração. Mas na palavra, Deus está falando conosco, aleluia, que Ele está presente, Ele não é uma teoria, e Ele, aleluia, se mostra para aqueles que buscam a Ele, aqueles que estão em sintonia com Ele. A palavra, irmãos, em Salmo 91:1 diz: vocês conhecem aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Se você, irmãos, habita no esconderijo do Senhor, você vai habitar, irmãos, nos braços do Senhor. Deus vai te amparar, Deus vai te guardar, você vai sentir a presença dEle, você vai ter o cuidado dEle, mas depende de você habitar, aleluia, na presença, no esconderijo do Senhor. Porque tem gente, irmãos, que não habita, irmã, ele passa pelo esconderijo do Senhor. É como você vai viajar, e que nem os irmãos aqui, há poucos dias o irmão Rogério e a irmã Andru viajaram, eles foram lá no México, alugaram um hotel, passaram por aquele lugar, mas a casa deles não é lá, a casa deles é aqui, onde eles habitam, onde eles moram, onde tem o aconchego, no aconchego do seu lar, a família ali tem o seu repouso, o seu lar desfruta da comunhão familiar. Aqui, espiritualmente falando, nós estamos sediados neste lugar, nós estamos aqui na sede da nossa igreja. Por quê? Porque Deus estabeleceu este lugar como casa de oração, casa de adoração, casa para louvar ao Senhor. E quando nós nos reunimos aqui, nós estamos dizendo: Deus, eu estou aqui, Deus, eu preciso de Ti, Deus, eu necessito da Tua presença, fala comigo nesta manhã, me orienta, me mostra a Tua presença, e Deus vai trabalhar no seu coração mediante a sua busca. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. Tópico 2. A obediência que revela maturidade. Viu, irmã Xanda?
A obediência que revela a maturidade. Sabe por quê? A nuvem ditava o tempo, não o desejo. Porque, irmãos, desejar por desejar, nós desejamos muita coisa, nós queremos muita coisa. O irmão Gesiel e a irmã Camila já falou para mim que não vê a hora de ir embora. Trabalha para ir embora. Hoje a gente tem o prazer de ter eles conosco. Ele até levantou, amém, glória a Deus. Seja bem-vindo. A irmã Piedade, seja bem-vinda, meu irmão. Sabia que seu lugar é aqui? Não é outro lugar, não. Seu lugar é aqui, irmã Piedade. Ai, Jesus da glória. Vamos lá. A obediência que revela a maturidade. Deus não os guiava só para levar a um destino. Eu escrevi dessa forma. Mas Deus guiava para ensiná-los a obedecer o ritmo da sua presença. Porque, irmãos, a nuvem ditava o tempo, não o desejo deles. Irmãos, haja visto que num determinado momento, irmão Rogério, da dificuldade, numa circunstância, ele falou assim, nós vamos morrer nesse deserto. Melhor era estar lá no Egito, onde nós tínhamos melão, tinha alho, tinha pepino, para quem gosta de pepino, né? Eu não gosto. Mas, irmãos, eles falaram isso. Por quê? Porque só enxergavam o momento, não olhava para a presença de Deus. Deus já estava presente falando para eles, eu vou guiar vocês e vou guardar nessa caminhada. Mas o desejo deles, irmãos, em dados momentos, irmãos, e assim é conosco hoje, irmã Piedade. Nós temos uma situação difícil, o que nós queremos? Não, ó Deus, Senhor, tem misericórdia, faz isso para mim aqui. A gente expressa logo o desejo, no nosso desejo, o que nós queremos. O que nós queremos que Deus faça, Deus trabalhe, Deus age. E não é assim. Irmãos, não é desse jeito que funcionam as coisas para quem serve, para quem, aleluia, obedece os parâmetros que Deus determina. Uma criança, irmãos, já vi, tem hora que a criança vai e faz o que quer fazer o que quer, não é não, Valentina? Aí a mãe vem, o pai, ela balançando a cabeça aí o pai vem e fala, opa, aí não vai aí não, vem aqui, não anda desse jeito não, vem cá, não faz isso não grita não, entendeu, irmãos? Por quê? Porque o pai e a mãe sabem o que é melhor para aquela criança, para o seu filho, para a sua filha. Aqui ainda obedece. Lá na frente, quando crescer, ficar adulto, que nem eu tenho. Irmãos, eu sou pai de 4, eu sei do que eu estou falando. Eu sou avô de 5, eu sei do que eu estou falando. Eu já sou bisavô. Eu sei, irmãos, até neto hoje, quando já tem vida própria, já anda com as suas pernas ainda debaixo da autoridade, ainda debaixo, na casa dos pais, irmãos, quer fazer o que quer. E não o que o pai quer. Por quê? Porque ele acha que sabe tudo. Filho não sabe o que quer, não. Filho não sabe o que é melhor para ele, não, irmãos. Você tem filho em casa, ensina ele, doutrina ele. Se for preciso dar umas palmadinhas na bunda, né, Valentina? Se for preciso bater um pouquinho, às vezes apanha também. É necessário. Mas para quê? Para aprender. Você está rindo, né? Mas só para aprender. O pai e a mãe não vai bater na criança simplesmente por prazer, não. Não é, irmã Maria? Não vai bater, não, simplesmente eu vou te bater, olha aqui. Não, vai estar ensinando, olha, não faz isso. Meus filhos eram pequenos, e eu tinha assim, irmãos, do lado assim numa mesinha, os controles da televisão. E ali, irmãos, quer assistir, pode assistir, mas é o seguinte, liga, desliga, o controle fica aqui. Eu morava em Goiânia, um dia minha neta mais velha, Maria Vitória, foi lá em Goiânia, aí desceu para a piscina, daqui a pouco ela sobe da piscina toda molhada e vai entrando pela porta de entrada, porque o apartamento tinha duas entradas de serviço e entrada social, né? E ela entra pela entrada social, pisando toda molhada, pingando água, andando no meio da sala. Para aí! Você vai passar suas férias aqui comigo, mas você precisa aprender um negócio. Você pode ir na piscina, vai falar com a gente que hora que pode ir na piscina. E quando você subir, você vai entrar, se seca, entra lá na sala lá de banho da piscina, lá para se trocar, se seca, aí quando você entrar, entra pela porta de serviço. Não é aqui pela porta social, não. Horas essa. Você quer assistir? Pode assistir. Não larga os controles. Ela deitou no chão, no carpete, lá no tapetão, com as pernas, barriga de bruço lá, desbruçado, olhando televisão, larga os controles lá, foi para a sala, foi para a sacada do apartamento, fica olhando o movimento, a televisão ligada, controle, a gente vai andar, pisa em cima. Não, irmão, ensine o seu filho, ensine a sua família, seus netos, ensina.
E se for preciso de umas palmadas, uma chinelada, chega junto. Irmãos, a nossa vida como filhos de Deus é a mesma coisa. Às vezes, irmão, a gente não está entendendo que nós espiritualmente falando, estamos levando umas palmadas, e nós não queremos, né, Rogério? Fala para mim quem quer levar umas palmadas. Ninguém. Ninguém, irmãos, quer passar por uma correção, porque nós sempre achamos que estamos certos. A gente nunca, eu errei. Difícil, irmãos, é difícil admitir o erro, Gisele. É difícil, a gente nunca quer admitir que nós estamos agindo errado. Irmãos, nós precisamos entender isso, que as coisas, irmãos, ela está ditando para nós o que tem que ser, mediante a orientação de Deus, e não é o nosso desejo que vai prevalecer. A Bíblia nos diz, irmãos, lá, Números 9, 22, no mesmo capítulo que nós lemos, quer fosse 2 dias, 1 mês ou 1 ano, conforme a nuvem ficava, os filhos de Israel assentavam-se no arraial, eles paravam no arraial. A nuvem do Senhor parou, é aqui que Deus quer que fique. Ficava 1 mês, meses, 1 ano, porque era ali que era para ficar até Deus falar com eles, é momento de caminhar. E a gente vai ler a história, irmãos, vai ler a história. Flávio José, o historiador hebreu, judeu, ele fala que por vezes, quando Deus deu a ordem, não era de dia, era de madrugada, era de noite. Agora, de noite, eles tinham que desarmar a tenda, eles tinham que entrar na tenda, no tabernáculo, guardar os utensílios do tabernáculo, irmã Maria, devidamente. Quem fazia isso eram os levitas, e aí desarmar as tendas, para começar a seguir. De noite, tem situações que você vai ter que agir, e nem sempre você vai falar, mas agora não é favorável, agora não dá, isso não é hora de fazer. Mas, irmãos, tem hora que você vai precisar fazer, porque Deus está mandando fazer. Quando você pensar que não é o momento que Deus está mandando, tem que fazer. Quer ter vitória? Quer receber êxito naquele negócio? Faça a vontade do Senhor quando Deus determinar. Aleluia, louvado seja o Senhor. B, a espera também é obediência. Eu estou falando dentro do tópico, a obediência que revela a maturidade. Que aquela pessoa, irmãos, que não é obediente, logo se revela o quê? Imatura. Não tem juízo. Não é não, irmã Fátima? Não é assim? Irmãos, eu vou lembrar e vou falar dele, porque ele mesmo falou para mim, já falou isso publicamente, o irmão Walter, que estava aqui com a gente, e eu falei para ele, não vai não. Ô irmão, troca o carro, dá esse carrinho de entrada, vai trabalhar no aplicativo. Quantas vezes, irmão Rony, falei isso para ele. Aí ele falou, pastor, querer ficar, eu até quero. Irmãos, palavras dele, eu lembro como se fosse hoje. Querer ficar, pastor, eu quero. Mas chegou a hora de eu ir embora. Sabe por quê? Eu vou falar para o senhor por quê. Porque Deus falou para eu não vir. E Deus, quando eu cheguei aqui, eu só dou cabeçada. Nada dá certo para mim. Deus falou para eu não vir. Eu falei, eu vou, não, eu vou, eu estou orando, eu vou, Deus vai me dar vitória. E eu vim. E olha aqui, trabalho não dá certo, é problema de saúde, é problema de trabalho, é problema de moradia, é problema disso, é problema daquilo. Nada dava certo. Ele falou, quer saber? Eu vou voltar de onde eu saí, vou começar de novo lá, e vou pedir perdão, e vou começar a trabalhar de novo. Há poucos dias eu chamei ele está no grupo da igreja, continua. E aí, irmãos, todo dia de manhã eu posto lá uma mensagem, entra lá, viu? Dá um ok lá, curte lá a mensagem para o seu dia, todo dia um versículo, um texto, 2 frases pequenininhas ali, para nós passar o dia. E ele vai lá, curte. Outro dia eu chamei ele no privado, no particular. E aí, Walter, como que você está? Pastor, eu estou bem, estou trabalhando, estou bem da saúde, meu pé sarou, ele tinha diabetes, o pé dele estava uma bola, né? Estou bem, estou trabalhando, Deus está cuidando de mim, as coisas estão começando a caminhar de novo. Eu tenho coisas para resolver, mas agora eu estou trabalhando, estou fazendo, estou vendo o resultado daquilo que eu estou fazendo. Por quê, irmãos? Porque começou certo, na maneira certa, na direção certa, porque Deus estava agora agindo na vida dele. Como que a pessoa quer ter vitória, irmãos, e age errado? Nunca vai dar certo. Ontem à tarde,
Conversei com o pastor e vocês sabem do que eu estou falando. Foi para a Itália. Irmãos, eu me segurei para não chorar junto com ele, porque ele abriu a boca. Eu saí do serviço ontem, já era 3 horas da tarde, mais de 3 horas. E aí ele tinha me chamado durante o dia, 2 horas ele me chamou pensando que eu já tinha saído, mas 3 horas, 3 e pouco da tarde. E aí começamos a conversar, ele saiu do meio da família ali, foi ficar na sacada do apartamento lá onde ele está, lá na Itália. E aí conversamos um pouquinho e tal. Eu falei, e aí, como que você está? Ele ora por mim. Ora por mim, porque não está fácil. Só estou comendo arroz e feijão porque a igreja está me sustentando. E o que eu ganho mal dá para pagar o aluguel, a luz, a água. Ô irmão, ele falou, e agora eu estou pensando, não era para eu ter vindo. A Lúcia falou para a irmã Mônica, eu falei para ele, não vai, Deus vai te guardar. Ai, Deus vai te guardar, não vá. Não, eu vou porque eu sou descendente de italianos. Agora a lei mudou, não é mais pelo avô, não é mais pelo bisavô, é pelo avô. E quem nasceu pelo bisavô está tentando a cidadania italiana não consegue mais. Irmãos, que triste sair, irmãos, na sua caminhada da direção de Deus. Eu falei, não vai, rapaz, isso vai passar. Se você for firme, fiel, Deus vai te guardar, Deus vai te preservar. Ainda que você veja, está aqui um testemunho vivo aqui, a família aqui. Está ali o outro ali. Outro dia eu falei, não, Gesiel, e aí, Gesiel? Está vendo eles? Está vendo a imigração? Não, pastor. Você está com medo? Não, pastor. Antes de eu sair, eu vou lá, oro e falo, Senhor, me cobre, me guarda, me esconde, e eu vou trabalhar, trabalho o dia todo. Irmãos, ele não trabalha aqui do lado, não. Ele trabalha onde? Lá em Boston, 1 hora de caminhada ou mais. Senhor, me guarda, me esconde. Ele vai e volta e está aqui trabalhando e servindo a Deus e cuidando dos seus compromissos lá no Pará da nossa fazenda lá. Ô irmão, faça a vontade do Senhor para Deus te guardar, meus irmãos. Pensa nisso, não haja de qualquer maneira, não faz de qualquer maneira. Não tome decisões precipitadas. Porque a espera, irmãos, é também sinal de obediência. Ele falou, pastor Del, a igreja está me sustentando, que vergonha. Um homem, irmãos, seu orgulho ferido, se sentindo baixo na sua dignidade baixa. Ele falou, estou comendo porque a igreja está me dando arroz e feijão de cada dia. Porque o que eu ganho, mal dá. Estou cortando 2 cabelos por dia. Não consigo arrumar meus documentos porque eu sou ilegal. Ele falou, e eu pensei na hora, pois é, aqui era ilegal, mas estava comendo, bebendo, dormindo e vestindo bem, calçando bem, vivendo bem. Você pode achar que tem problema, mas você não está mal não, você está bem. Eu falei, e aí, eu só pensei, não falei, ele falou, aí eu tinha isso. Eu podia escolher um restaurante todo final de semana. Irmão, estou falando de um imigrante que não tinha documento, não tinha security social, tinha white number. Ele falou, todo final de semana eu podia escolher um restaurante para ir. Eu podia fazer, às vezes eu ia. Eu morava bem, eu tinha um bom carro, seminovo, a minha mulher também tinha. Eu tinha uma reserva. E, irmãos, ele falou isso para mim chorando. E eu falei, meu irmão, vamos orar. Agora eu não sei nem o que eu te falo, agora só nos resta orar, porque já fez. Eu falei, você não consegue voltar? Não pelo México, né? Pelo Canadá. A gente sabe que tem também pelo Canadá. Aí, ele falou assim para mim, nem dinheiro eu tenho para pegar uma circular aqui. Que coisa. Eu estou passando. Ele falou, eu estou guardando, eu tenho que guardar e saber trabalhar agora. Irmãos, ele falou, estou falando, ora por mim, fala para a pastora, fala com os irmãos, ora por mim, me ajuda em oração. E agora eu fico pensando assim, acho que não era da vontade de Deus para eu vir. E ela falou aqui no púlpito.
que Deus estava orientando eles, que até a filha com o esposo e o neto ia estar lá, iam morar junto. Aquilo que aos nossos olhos parece ser o certo, não é. Por isso que a Bíblia nos fala, olha, enganoso é o coração do homem, Salomão falou. Enganoso é o coração do homem, porque você pensa que você está certo. A Bíblia também nos diz, os seus caminhos não são os meus. Irmãos, que coisa! C. A direção divina prova o coração. A obediência que revela a maturidade, né? A direção divina. Deus testava o coração do povo através da nuvem. Se obedeciam, mesmo se obedeceriam mesmo sem entender. Porque às vezes a gente não entende. Não, eu vou fazer isso daqui, mas como? Isso daqui não está certo. No meu entendimento, isso daqui nada funciona. Mas tem que fazer, mesmo sem entender. Deus te falou algo, mesmo sem entender, meu irmão, faça aquilo que Deus colocou para você fazer. E tem mais um, hein? O que é para você fazer é para você, não é para o irmão, a irmã, o parente, não. Um dia sentou um casal ali onde a irmã Miriam está, acho que no banco da frente, e eu não sabia, ela tinha falado para a Lúcia, esse homem aqui reclamou, falou um monte do marido, e assim não dá, assim não dá. E aí naquele dia eu fui pregar, eu falei, meu irmão, você vai ficar reclamando do problema, o problema é seu. Trabalhe em cima disso, busca a Deus, pede a Deus sabedoria para agir. Que ela queria separar, não era? Acho que era separar. Pede para Deus trabalhar nessa causa. Põe o joelho no chão, vai orar. Irmãos, eu falava daqui, o problema é teu. E de vez em quando eu já falei isso meu, vocês sabem disso que eu falo. O problema é teu, vai orar. Eu posso te ajudar em oração, mas a cruz é tua, você que tem que carregar essa cruz, não sou eu não. Pastor, o senhor não tem amor? Eu tenho amor, tanto é que eu estou aqui te falando a palavra de Deus. Eu tenho amor porque eu quero te ensinar você a caminhar da maneira certa, obedecer a palavra de Deus. Quando você tiver que caminhar, é para caminhar. Mas quando você tiver que parar, é para parar. Não caminha fora da direção de Deus, porque você vai ter prejuízo. Como quer ser abençoado fora da direção do Senhor, fora da nuvem do Senhor, fora do fogo que Deus vai clarear no seu caminho? Como que você quer vitória? A direção divina prova o seu coração. Deuteronômio 8:2 vai falar assim, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Deus quer te guiar, te moldar, saber, aleluia, que você precisa saber que você está sendo moldado por Deus. Ainda que o caminho pareça difícil, lá na frente, você vai ver que alcançou o seu destino. Aleluia, louvado seja o Senhor. 3. O fogo que ilumina e protege. Se a nuvem os guiava de dia, o fogo os guardava à noite. O mesmo Deus que conduz também protege. O mesmo Deus que conduz também protege. O fogo era a luz no meio do caos. À noite, no deserto, frio, terrível. Moço, vocês já passaram frio? Alguém já passou um frio assim, aqueles de doer até o osso? Pois é, eu também. Aqui, irmãos, em Êxodo 3:21, a Bíblia fala assim, Êxodo 3, eu estou falando só de 2 versículos que nós lemos. Êxodo 3:21, o Senhor ia diante deles, de noite numa coluna de fogo para lhes dar luz. Mesmo nas noites frias, Deus ilumina, e a presença de Deus protegia, aquecia, direcionava, amparava, guardava, alimentava, sustentava. A presença de Deus. À noite, irmãos, eu estou no meio do caos. Você vai falar, estou no meio do caos, no meio do problema, não vejo saída. Mas se você até pode não ver uma saída, mas se você estiver debaixo da direção do Senhor, Deus vai te guiar, Deus vai te guardar, mesmo no meio do caos, mesmo no meio daquele problema, você vai ser amparado por Deus. Agora, está no meio do caos. Não, chega, não dá mais. Vou chutar o pau da barraca e vou fazer e pronto. Vai sofrer mais ainda. B. O fogo mostrava que o povo era diferente. Enquanto os povos vizinhos, as tribos,
as aldeias. Esse povo é doido. Ô, irmã Gugu, falei de você agora há pouco, irmã Gugu. Podiam olhar para aquela nação de Israel e falar assim: esse povo é doido, no meio do deserto, fica aí nesse lugar. Mas eles tinham uma promessa do Senhor. Deus falou: olha, eu vou ser de dia uma nuvem que vai amparar, vai proteger do sol, e à noite eu sou uma coluna de fogo para clarear, para iluminar, para aquecer. E aí, irmãos, o que a Bíblia está nos falando? Mateus 5,14. Vós, o povo está te olhando, está te vendo. E aí Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo, porque estão te olhando e marchando, e vão ver que você é diferente. Você é diferente. Você é diferente. Nós somos diferentes, porque nós temos a presença do Senhor. Porque nós desfrutamos da presença do Senhor. Enquanto nós estivermos, irmãos, perto dos irmãos, uma hora dessa eu quero estudar melhor, eu quero entender melhor essa parte da Bíblia, quando diz que quando a nuvem parava, o povo parava. E ali, na direção de Moisés, Deus mandou parar aqui, aí corria armar, a primeira coisa, armar, os levitas corriam, armar o tabernáculo. Porque ali era o local de adoração, era a presença de Deus. E aí, irmãos, a nuvem de Deus ficava pairada, a Bíblia nos diz, em cima do tabernáculo. As tribos de Israel, as 12 tribos, tinha a posição certa. Não era de qualquer jeito, não. Fazer de qualquer... Não, tá bom. Eu vou parar aqui, eu vou me acomodar aqui, vou armar a minha barraca aqui, tá tudo certo. Não é assim. As coisas de Deus não se faz de qualquer maneira. Tem ordem, tem organização, tem decência, tem princípio, tem começo, meio e fim. Deus determinou que cada tribo tivesse seu lugar. 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. E elas tinham a bandeira. E aí, irmãos, formavam uma cruz em volta do tabernáculo. Essa disposição das tribos se assentarem e ficarem ali, irmãos, era determinado por Deus. Quando a pessoa chega aqui na igreja, eu fiz isso porque eu achei que eu tinha que fazer. Não. Eu faço assim porque eu entendo essa. Não é isso não. Se você não sabe, pergunta. Você não sabe como começar, você não sabe o que fazer, pergunta. O rapaz perguntou para mim, como eu posso servir a Deus? Eu falei, eu vou deixar meu contato, você me liga. Eu não vou ficar aqui digitando, né, no direct do Instagram, mas me liga e eu vou te explicar o que você pode fazer. Preciso te conhecer e eu vou falar para você, então, o que você pode fazer. Se não é crente, a primeira coisa é aceitar Jesus. Aceitou Jesus, fazer o discipulado. Fez o discipulado, vamos ver, você quer servir? Quer trabalhar? Então vamos ver o que você pode fazer. E aí a obra segue, não é não, dona Camila? A obra segue. Irmãos, vós sois a luz do mundo. O fogo da presença se faz visível, mesmo em tempos sombrios, mesmo em meio às dificuldades, ela se faz visível. Porque você vai ver que em determinadas situações, irmãos, aquele livramento, aquela situação que aconteceu, que ocorreu, quando bateram no meu carro agora um tempo atrás ali, irmãos, o carro fez a curva, eu estava saindo, acho que ele quis aproveitar o sinal que ia fechando, aí estava no amarelo, ia pegar na porta do meu lado, no meio da minha porta, e era uma Ranger Rover. Já pensou, irmãos? Bater bem no meio, a pancada que não ia ser, aí pegou o para-choque traseiro do meu lado. Nessas situações, você que é cristão, você vai entender, Deus me livrou, Deus me amparou, Deus me guardou. Amém? O fogo purifica enquanto protege. O fogo purifica enquanto protege. O fogo não só iluminava no deserto, o fogo não só iluminava. Irmãos, eles estavam debaixo da luz do Senhor. Era Deus quem estava iluminando o assentamento da nação de Israel.
aquilo impedia que eles fossem pegos no escuro pelos inimigos, pelas cobras do deserto, pelos animais do deserto, porque eles tinham o quê? Claridade. Eles tinham, irmãos, a proteção do Senhor. E aí Zacarias 2,5 vai falar assim: eu mesmo serei um muro de fogo em redor dela. Irmãos, como a Bíblia se completa, a Bíblia nos diz isso: eu mesmo serei um muro de fogo ao redor. Quando você está debaixo da direção do Senhor, ainda que o diabo tenta tragar você, o diabo está tentando, vozinha, prejudicar você, mas se você está debaixo da proteção do Senhor, irmãos, o Senhor está falando para você nesta manhã, olha, irmãos, está nos dizendo aqui em Zacarias capítulo 2, verso 5, eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor. Eu vou te proteger, eu vou te amparar, eu vou te guardar, eu vou te abençoar. Eu mesmo, é Deus quem está falando, não é o pastor, não é a pastora que vai te proteger, Deus vai te amparar. Vamos ficar em pé, amém? A presença que protege também purifica. Irmão, o Senhor está removendo as impurezas, as setas malignas, as perturbações. O Senhor, irmãos, vai tirar, irmãos, aquilo. Se você for fiel, Deus vai trabalhar nesse negócio. Mas para isso é necessário que você esteja debaixo da presença, da orientação do Senhor. Amém? Eu sempre coloco aqui na conclusão da mensagem para nós, como reflexão, você tem esperado a direção da nuvem antes de tomar as decisões? No seu caminhar, você espera a direção do Senhor ou você age a hora que você acha que você tem que agir? Você faz o que acha que tem que simplesmente fazer? Ou você primeiro busca a direção de Deus? Segundo, você reconhece o fogo de Deus na sua vida, mesmo nas noites mais escuras? Mesmo nos momentos mais... Porque, irmãos, nesse momento, irmãos, às vezes a gente não tem cabeça nem para pensar, tem momento que a gente só quer chorar, desesperado. Ontem, meu amigo falava para mim, ora por mim, pastor, chorando, me ajuda em oração. Quantas vezes eu ouvi, não vai não, eu achava que eu tinha que ter vindo, achava que eu ia estar junto com a minha família, não era o momento, talvez poderia até ter vindo, mas não agora. Terceiro, para a nossa reflexão, você está disposto a permanecer quando Deus diz para ficar? Você está disposto a permanecer? Porque às vezes nós não estamos dispostos a permanecer. Deus fala, fica, não, eu quero ir. Aí Deus fala, vai, não, agora eu quero ficar. Fica, Gesiel, não, agora eu quero ir. Não, fica, Gesiel, não, agora eu quero ir. Não, tá bom, Gesiel, agora você vai. Não, agora eu quero ficar. Irmãos, nós somos assim. A nossa mente carnal, a nossa mente humana não entende essas coisas espirituais. Aleluia. Como está? Eu espero que essas perguntas falhem ao seu coração. Como está a sua vida? O seu caminhar? Está debaixo da orientação do Senhor? Está debaixo da direção do Senhor? Eu quero convidar você a retomar a sua comunhão diária com Deus. Se porventura você, pastor, eu não sei, mas eu me sinto muito fraco. Pastor, eu não estou disperso, mas tem hora que minha vontade é parar e não de continuar. Tem hora que a gente pensa isso, irmão Rony. Não dá, eu não tenho ânimo, eu não tenho mais força, minhas pernas, eu não tenho mais força nas pernas para caminhar, não dá mais. E Deus está mandando, continue caminhando, porque você não vai andar com as suas forças, Deus vai te conduzir nessa jornada. Ore antes de agir, busque a presença do Senhor, permita que a presença do Senhor te direcione, para você alcançar a vitória. Eu quero orar com você, junto com você. Eu quero orar com você, porque, irmãos, assim como eu penso, eu imagino que você também tem passado por momentos difíceis de adversidade.
Eu vou colocar os tópicos dessa mensagem depois lá no grupo, para você continuar pensando e alimentando a sua alma através da palavra de Deus, não é pela minha palavra, não. Porque, irmãos, sem a direção de Deus nós não somos nada. Sem a direção do Senhor nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Então nessa manhã eu quero orar por você. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, põe a mão no coração. E eu quero interceder pela sua vida. Eu orei essa madrugada aqui na igreja. E irmãos, agora eu quero sozinho, mas agora eu quero orar junto com você. Assim como eu, você tem passado problemas? Sim, nós temos passado, porque quem não passa? Mas tem uma promessa de Deus: eu vou ser nuvem durante o dia, eu vou ser coluna de fogo durante a noite. Deus está falando que independente da circunstância, dia após dia, Deus vai te dar vitória, Deus vai te conduzir se você estiver andando na direção dele. Soberano Deus, aqui está a tua igreja. Pai, falamos a tua palavra. Senhor, ministramos, ó Pai querido, a tua santa palavra para nossas vidas, ó Pai. E nesta manhã, Senhor querido, eu quero profetizar a vitória, eu quero profetizar a cura. Pai, antes de qualquer coisa, Senhor, se alguém se encontra fraco, desanimado, Pai querido, está, Senhor querido, se sentindo angustiado, Pai querido, está abatido espiritualmente, fraco na fé, eu quero pedir, Pai querido, que o Espírito Santo visite a cada um. Toma nas suas mãos, ó Pai, fortalece o coração, fortalece a vida, fortalece a caminhada, Pai querido, terrena, espiritual. Dá um sinal, Pai, da tua presença, dá um sinal, Pai querido, aleluia, Jeová, na vida do teu filho, da tua filha, Pai, e que nós juntos possamos, ó Pai querido, dar o brado de vitória, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, nós vamos, santo, participar da Santa Ceia.